Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Plin Talks e hoje conversaremos com a Cornélia Wendel. Ela nasceu em Rolândia, no norte do Paraná, filha de imigrantes alemães. Ela formou em medicina pela Universidade Estadual de Londrina e se especializou em oftalmologia em Hannover, na Alemanha, onde viveu por 5 anos antes de retornar a Londrina, cidade onde mora hoje com seu marido e suas filhas. Ela é leitora apaixonada desde criança e estreou na literatura em 2025 pela editora Labrador com o romance histórico Uma Maçã para Quatro, fruto de 2 anos de pesquisa e escrita e mais um ano, né, dedicado a um curso de marketing editorial. A obra reconstrói a saga da sua própria família, da perseguição antissemita na Alemanha até a adaptação ao Brasil, atravessando gerações e continentes. Cornélia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pela presença aqui. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom, vamos falar bastante sobre a sua trajetória, né, sua história de vida, o seu livro, o seu romance. E eu já queria começar a nossa conversa entendendo assim qual foi a sua motivação, não a motivação, mas aquele estalo, né, aquele momento de, poxa, eu quero, né, pegar toda a história da minha família e colocar isso num livro, né, contar essa história no livro. E por que o livro também? Temos várias mídias, né, que a gente pode compartilhar, enfim, histórias. Conta um pouco para a gente assim da sua trajetória, da origem do livro. Bem, eu tenho que dizer que, na verdade, eu nunca me imaginei como escritora. Eu sempre fui uma leitora muito assídua, mas como Uhum. escritora eu nunca tinha me imaginado, não. Aí, durante a pandemia, eu tive bastante contato com uma prima que me era muito distante, mas durante a pandemia a gente acabou se aproximando bastante. E ela enviava fotos, ela vive em Berlim, né, ela enviava fotos da família que eu não tinha, que eu não tinha conhecimento. E aí eu descobri que ela fez uma árvore genealógica da família que consta alguns personagens desde 1600, lá muito Nossa, que tempo legal. atrás, lá do Império Austro-Húngaro e etc, né. E a gente acabou se aproximando bastante, eu comecei a me interessar muito por aquelas fotos, aqueles dados, ela foi complementando com datas, com, né, fatos mesmo que realmente eu não sabia. E foi bem no início da pandemia, eu fiz uma viagem com o marido e mais 2 casais e tem um amigo que gosta muito de história. E cada vez que eu contava um pouco, fragmentos, assim, do que eu sabia da história da família, eu contava para ele e ele ficava encantado. E ele falava toda vez: "Não, você tem que escrever sobre isso". E ele é de Natal, ele falava com aquele sotaque assim: "Alemoa, tu tem que escrever sobre isso, é uma missão sua, é muita coisa para contar". Mas eu levava Uhum. muito na brincadeira. E daí quando surgiu esse relacionamento, assim, mais próximo com essa minha prima e com mais dados realmente para criar não, assim, documentar uma história realmente. Aí foi um ano, assim, no talvez, quem sabe, e aí Uhum. em 2021 realmente eu iniciei a escrita, que levou lá seus 2 anos, sem pressa, sem julgamento, sem Sim. cobranças, né, sem ainda muita expectativa no que aquilo tudo ia dar, mas foi ficando cada vez mais intensa a escrita, cada vez mais intensa as descobertas com as pesquisas, né, e, bom, enfim, 2 anos depois saiu o manuscrito. Que legal. E foram 2 anos, assim, de muita descoberta sobre escrita em si, né, não só na organização de material, né, enfim, das pesquisas. Foi difícil essa parte de escrever um livro, a parte de tem vários tipos de escrita, né, o de livro é uma delas, né. Sim, na verdade, assim, quando eu comecei, eu tenho que confessar que eu escrevi no velho papel e caneta. E quando eu escrevi a primeira página, eu falei: "Se eu vencer essa primeira página em branco, eu vou dar conta", né. Uhum. E já me perguntaram se eu tinha feito cursos de escrita criativa ou etcétera, mas não, foi mais na intuição mesmo. E eu falei: "Bom, eu vou vencer a página em branco, depois eu passo para o computador", mas não, foi muito importante para mim mesmo essa essa coisa de ter o papel ali, vencer o Uhum. papel. O papel parece que tem, né, tem cheiro, tem dobras, tem Sim. rascunho, tem rabiscar, voltar e etcétera. Para mim isso foi um processo bem, assim, íntimo, mas, importantíssimo. Foi na primeira revisão que eu realmente passei para o computador. E foi Ah, um então chegou a processo. escrever ele quase todo no papel primeiro, a Eu primeira tenho ele versão. inteiro, eu tenho ele Poxa, que inteiro legal, escrito. que Tenho o legal. manuscrito real mesmo em papel, Literalmente, manuscrito, né, sim. físico, é. Assim,
como eu sou, né, profissionalmente ainda bastante ativa na oftalmologia, eu fui escrevendo só à noite. E, como eu disse, assim, sem cobranças, passava um tempo, assim, eu pesquisava bastante, às vezes eu queria colocar aquilo no papel, às vezes eu abandonava aquilo por um tempo para metabolizar todas as informações. Então, foi um período, assim, de muita introspecção, né? E muita paciência, E o mais importante de tudo, sem um objetivo, assim, real ainda de eu tenho que terminar tal data, eu tenho que terminar em tal época, ou eu tenho que abordar isso e aquilo. Então, eu realmente respeitei a intuição e chegou no que chegou. E eu imagino que após a finalização do manuscrito, para passar para o computador, algumas mudanças ocorreram, né? Que é aquela leitura, né? Na hora de ler e transcrever, mudou muita coisa, assim. Até uma Sim. questão de maturidade de escrita também. Aham. É, na verdade, eu mudei um pouco o enfoque mesmo. Eu tinha, como eu disse, eu tinha poucas informações assim da história da família. Em casa ninguém falava, né? Os tais dos silêncios ensurdecedores, era mais ou menos isso. Ninguém comentava, ninguém falava da guerra, ninguém falava da imigração, da fuga, né, das perdas, dos lutos. Então eu tinha pouca informação concreta. E eu acho que esse processo foi se aprofundando, sim, com pesquisas e com dados da minha prima, etc., mas no começo eu tinha aquela coisa assim de eu vou escrever sobre meu avô, porque todo mundo falava do meu avô. Meu avô, ele era pediatra, então ele tinha um senso de humor, aquela coisa assim de a vida é bela, ele tinha uma energia muito boa, e todo mundo, as recordações assim que as pessoas falavam do meu avô era de uma pessoa muito, muito aberta, extrovertida, alegre, para cima. E então eu falei, bom, vou começar escrevendo sobre meu avô e vou aprofundar a história do meu avô. E aí começaram a vir algumas informações assim, puxa, a avó ela foi muito corajosa, ela foi lá na Gestapo depor a favor do meu avô, e assim, eram informações picadas, assim, mas, poxa, a avó realmente foi muito corajosa, né? E o comentário dessa prima, pois é, e naquela época ninguém prestava atenção às mulheres, né? Assim, se ela era corajosa ou não, isso se apagava na história, né? E assim foi mudando um pouquinho. Depois também informações sobre outras primas também com um papel muito muito de força mesmo, né? E quando eu passei para o computador, eu fiz essa pequena inversão. Eu tirei um pouquinho meu avô do protagonismo, não sem deixar de admirá-lo com toda a história, mas eu coloquei assim as 3 gerações femininas aí mais em evidência. Essa foi a mudança maior assim quando eu passei para o virtual aí, né? É um pouco de reparação histórica, né? Se Sim, elas sim, não exatamente. tiveram, se elas não foram Não tiver ouvidas lá isso. atrás, você resgatou toda essa memória, toda essa escrita, Exato, né? exato. É dar voz pro anonimato, né? Para personagens que sumiram aí na história, né? E é um trabalho, né, naturalmente, de resgate, até avançando assim pro final, pós-publicação, depois eu quero retomar ainda na construção do livro. Muitos familiares ficaram, imagino, surpresos, felizes, também conhecendo a história a partir do seu livro. Também teve isso, porque você falou que não era algo muito conversado entre família, né? Não, não. Eu acho que eu só tive coragem de escrever mesmo depois que meu pai e minha mãe se foram, né? Se eles estivessem vivos, eles eram muito introvertidos, eles fugiam um pouco do mundo, né? Sim. Então, eu não sei se seria uma história que lhes cairia bem. E assim é com outros familiares ainda por aqui. Infelizmente, eu acho que Pela ninguém dor da sabe. lembrança, eu imagino, né? Por... Eu acho que sim, mágoa, dor e etc. Só que assim, também por desconhecimento, né? Porque um dos fatos que me convenceu realmente a escrever e não deixar isso ser esquecido foi o fato da irmã desse meu avô ter morrido em Auschwitz, né? E é uma informação que eu não tinha e que minhas irmãs não têm, ainda não têm, e então elas não mergulharam nesse passado ainda, né? Então, eu acho que falta um pouquinho de reflexão mesmo sobre o que foi,
E isso nem todo mundo ainda está disposto a enfrentar e a ressignificar e, né, refletir sobre tudo isso. Sim. Imagino todo esse resgate, ao mesmo tempo que ele é muito interessante, né? Você conhece mais da história da sua família, de vários detalhes, mas para você também imagino que tenha sido alguns momentos bem delicados também ao longo dessa escrita, né? E pelo que você falou, você também não colocou muita pressão assim de prazo, de ter que escrever X páginas por dia. Foi mais Exato. bem natural a escrita, né? Então, alguns momentos de Sim. pausa, né? Depois de escrita, foi cadenciando bem nisso, né? Sim, houve pausas propositais mesmo, e assim como eu tive que fazer essas pausas, eu já ouvi de vários leitores isso também, né? Puxa, teve um momento que eu tive Interessante. que parar para metabolizar tudo aquilo e, né, refletir sobre tudo aquilo. Então, é bem isso. Como não houve essa cobrança, né, eu realmente pude dizer, durante 2, 3 semanas, eu não quero escrever, eu não quero pensar sobre isso primeiro, quero ver o que eu coloco no papel e o que eu não coloco no papel. Então, isso foi importante e foi terapêutico pra caramba Sim. também, né. Interessante. E uma maçã para quatro, o que vamos pensar assim na estrutura narrativa, né? É uma pesquisa, né, histórica que você fez. Tem um pouco, às vezes, de ficção, para ficar uma história talvez um pouco mais palatável. Como que é Sim. a construção da história, os personagens? Você falou do seu avô, você falou de outras Aham. mulheres também. Como Sim. leitor, né? Qual que é a expectativa que o leitor tem quando ele pega o seu livro? O que ele pode esperar ali do texto? É, eu escrevi o romance em 2 linhas de tempo. Então eu começo com 1936, volto para 1965, retorno para 1939. Então o romance todo ele é feito assim em 2 linhas de tempo, o que deu sim um pouco de receio, né? Inclusive quando eu mandei para a Uhum. leitura crítica, alguns meses depois que eu tinha terminado, mandei para a autoria em São Paulo, né, para a leitura crítica. E uma coisa que ele comentou, assim, até foi, no sentido comercial, talvez não seja tão bom essa história de 2 linhas do tempo, né, porque a pessoa tá lendo no modo linear e de repente interrompe para voltar lá para trás, depois só que ela vai ler sobre a continuação daquele momento, mas eu percebi que se eu alterasse aquilo, eu teria que jogar o manuscrito fora e começar um novo livro, né, então fui lá e mantive as 2 linhas de tempo. Isso também é uma coisa que agradou bastante os leitores, porque ele tira um pouco aquele peso, né? Aquela coisa assim, a minha avó fugindo da Alemanha para o Brasil com as 2 meninas, o meu avô não conseguiu embarcar. Então, assim, é um correr de história assim muito pesado, muito cheio de lutos, de separações e tal. E de repente tem aquela interrupção entre aspas, né? E volta, depois volta, talvez com mais leveza, com mais tranquilidade de novo, já, né? Já consegui refletir sobre aquilo, volto para cá agora. Então, assim, os leitores gostaram bastante dessa linha, né? E assim, o que eu trago ali? A minha intenção foi realmente mostrar muito essa linha que interliga, né? O passado, as gerações, de geração em geração, a gente tem um fio que nos une, e que se a gente não refletir sobre isso, não trouxer isso para o presente, a gente Uhum. vai só repetir, repetir, repetir. As mágoas têm que ser ressignificadas mesmo para que a gente consiga construir um mundo, um Uhum. relacionamento melhor, etc. Então, isso eu trouxe muito, né, com uma intenção muito forte, né, de mostrar essa interligação, né, os traumas do passado, eles estão aqui, estão em mim, estão nos meus descendentes, então a gente tem que olhar para isso, né? Então tá ali, essa história ela foi, né, contada justamente para isso, para que a gente olhe para lá, veja o quanto daquilo ainda tem em nós e o quanto Sim. daquilo a gente ainda carrega para frente e passa para os nossos descendentes, né? Isso é muito interessante porque não é de muito tempo, você está falando de 1, 2 gerações no máximo, né? Exatamente. Então, parece ao mesmo tempo que é distante, às vezes por não falar ou tamponar o tema, fingir que não acontece, esquecer, mas na verdade é muito presente para Isso. centenas de milhares de famílias, passa de geração em geração.
E o livro é uma forma de um resgate e meio que mostrar, pô, ainda é muito presente, a dor ainda é muito presente, né? Isso, exatamente. Quando a gente vê as fotos preto e branco na parede, né, a gente fala, nossa, aquele antepassado eu nem conhecia, ou aquele antepassado eu tinha 4 anos quando eu vi a última vez. Então parecem pessoas assim que, né, que viveram há séculos atrás e que não fazem parte, né, desse pedaço nosso aqui. Mas colocando isso, né, num livro, num romance, a gente vê que é isso que você falou, né? Está tudo muito presente, está em nós, né? Não tem como não. E é importante até para as próximas gerações, próximos Sim, anos, é sim, sempre exato, relembrar isso, até para que situações, né, semelhantes não ocorram novamente, né? Então, exatamente, ou que se ocorrer, estiver ocorrendo, que a gente saiba identificar no tempo presente, né? sim, Sim, sim. todos os absurdos, né? Inclusive, quando eu fiz o curso de marketing editorial, a Dani Sakugawa, ela falava assim, desde o começo, né? Qual que é o propósito do seu livro? Você tem que descobrir o propósito do seu livro. E eu não tinha ele em mente ainda, assim, tão claramente, né? E então, primeiro, sim, essa ligação entre passado e presente e futuro, né? Inevitável e absolutamente óbvia, né? E o segundo é justamente esse propósito de não deixar esquecer, né? Porque o exemplo, de novo, da minha tia-avó que faleceu em Auschwitz. É aquilo, quantos de nós sabemos disso? Nem os descendentes mais diretos, né, nem as sobrinhas netas não sabiam disso. Então, isso se perde, né, no anonimato, ela virou um dado Sim. estatístico, né? Uma vez eu até comentei, puxa, ninguém soube o que ela sentiu, o que ela pensou, o que ela viveu nos últimos meses de vida, né? E em que campo de batatas foram parar suas cinzas, né? Então, assim, é uma coisa totalmente abstrata. Então, sim, a função é essa, não podemos esquecer tudo isso, né? Não Sim, pode virar dado estatístico e morrer na história, né? esse ponto que você falou do propósito, é interessante até referenciando também o leitor crítico, né? Que a forma que você escreveu pode não ser tão mercadológica, mas está dentro daquilo Sim, que você acha que deve ser mostrado, da forma que deve ser mostrado. Ele está muito isso. do seu propósito com o livro, né? Não Sim, é que tem livros que são 100% comerciais, você escreve o que o mercado quer, no seu caso não, né? Você exato, tem que exato, porque até com essa temática, né, tem como criar romances, fantasias, né, livros ficcionais ali para vender muito, pegando uma lembrança histórica, mas no seu caso, aham, isso não aham, é primordial, né? Primordial é contar a exato, história, né? Não deixar que as exato. pessoas sejam silenciadas, mas É. interessante, muito legal. E Cornélia, nessas pesquisas todas que você fez, né, o conhecimento que você previamente já tinha, teve algum fato, alguma situação que mais te chamou a atenção, que te surpreendeu ou te emocionou mais? Teve sim. Como eu falei, a proposta inicial talvez fosse realmente escrever a partir da história mais do meu avô, e eu tinha uma informação, um fragmentinho de informação. Eu lembro, eu tinha 12 anos de idade, eu estava em casa sentada no sofá, de frente para minha mãe, que nunca falava nada, e não sei por que cargas d'água aquele dia, ela falou: Uhum. o seu avô, judeu, ele conseguiu fugir para a Inglaterra, e da Inglaterra ele foi deportado para a Austrália em 1940. E o navio dele foi torpedeado e ele conseguiu se salvar, né? O navio afundou, a maioria realmente morreu, e ele conseguiu se salvar e chegou na costa com uma roupa de banho feminina. E, claro, na minha cabeça de 12 anos, aquilo ficou, nossa, ele chegou na Austrália com roupa de banho feminina, né? Mas não era bem essa, estava meio Uhum. equivocada essa informação. E depois de muito, muito tempo, eu fiz aula de inglês com um professor australiano. E numa das aulas, né, caçando assuntos para falar, Uhum. eu comentei desse pedacinho, né, de história que eu tinha. Ele falou: não, navio inglês sendo deportado para a Austrália com judeus? Não, isso nunca aconteceu, eu não tenho conhecimento disso. E eu ainda falei brincando: olha, minha mãe falava muito pouco, mas o pouco que falava eu acho que não era Uhum. mentira, não. Então, algum fundo de verdade deve ter aí. E na aula seguinte, ele veio com dois xerox, né, de sites, falando desse navio, aliás, de 2 navios. O primeiro navio ele saiu dia 1º de julho de 1940, da Inglaterra, onde tinha mais de 4, 5 mil judeus refugiados.
esses refugiados eles foram realmente condensados num espaço pequeno para que não pudessem representar perigo, porque a Alemanha estava para declarar guerra para a Inglaterra e alguns daqueles judeus podiam ser inimigos, podiam ser espiões. Então, eles foram presos numa ilha, né? E dia 1º de julho de 1940, o primeiro navio, com mais de 2.000 judeus, saiu de Liverpool e em direção ao Canadá. Só que ele foi bombardeado na costa de Liverpool. Então, assim, ele saiu e foi bombardeado e afundou. E realmente em torno de 300 judeus se salvaram daquele navio e chegaram na costa de novo, não sei porquê, com roupa de banho feminina, mas conta a história. E o que aconteceu em seguida? Esses poucos que se salvaram, eles foram colocados com os outros 2.300 judeus no próximo navio, que saiu dia 10 de julho de 1940, com destino à Austrália. Então, realmente existiu esse navio, o primeiro chamava Andorra Star, e o segundo chamava HMT Duneira. E aí ele traz esse site com todas as informações de como foi essa travessia, os 57 dias, né, no mar, como eles chegaram, como eles foram maltratados nesse navio, porque a tripulação era de ex-prisioneiros que foram, né, usados como força de guerra. Então, eles maltrataram muito esses judeus, e eles chegaram na costa da Austrália, foram muito bem recebidos pelos australianos, mas foram direcionados para um campo de prisioneiros na Austrália, onde eles ficaram 2 anos. Então, assim, com muita informação daqui e ali, e esses sites, etc., o que aconteceu? Meu avô realmente esteve no primeiro navio, que foi torpedeado, conseguiu se salvar, chegou na costa e depois foi transportado para outro navio e chegou na Austrália, onde ele Ainda demorou ficou preso para encontrar a 2 família. anos. É isto. Depois eles liberaram esses prisioneiros para trabalharem a favor no exército australiano para ajudar na guerra mesmo, né? Mas ele só conseguiu realmente reencontrar a família 10 anos depois, né? Eu imagino o sofrimento que é, assim, de todo o período, né? E imagino que por muito tempo sem informações sobre ele também, né? Exatamente. E isso que é doloroso, não é um dia, uma semana, um mês, são, não sei, meses, anos, sem ter Sim, notícia, sim. né? E retornar para a família 10 anos depois. Imagino o que ele deve ter passado dele e toda a família, né? Pois é. E ele, idem, né, sem saber como tinham chegado aqui no Brasil, né, a minha avó tinha 40, 41 anos, minha mãe tinha 15, né, a minha tia tinha 17 anos, e aqui elas também já tinham sido separadas do pai, e de tudo que conheciam, né, daí chegaram aqui no Brasil, foram separadas entre si ainda, né, cada uma foi trabalhar de empregada doméstica na casa de uma das famílias, né, que tinham se prometido a recebê-las, né, para que elas não significassem um peso para o Estado, né. Então, mesmo chegando aqui, elas foram separadas para trabalhar cada uma num canto. Então, foi uma fase deveras cruel, né. País novo, língua completamente diferente. Exato, cultura diferente, tudo diferente, né, apesar da acolhida, foi uma adaptação, né, bem... Forçada e dolorosa, Com né? certeza, com certeza. E Cornélia, colocar tudo isso, assim, da sua família no livro é uma forma de exposição, né? Você está expondo ali uma história. Como que você se sentiu em relação a isso? Porque, até pelo que você falou e com todas as razões possíveis, né? Parte da sua família não comenta, não gosta de relembrar, não gosta de falar. Sim. Você, né, tomou essa frente, publicou, e tá a sua história, a história da sua família ali, para pessoas desconhecidas conhecer isso. Chegou a pensar, isso incomodou, não? Você chegou a refletir sobre isso também? Eu digo que a parte mais difícil, assim, foi escrever sobre a atualidade, né, porque o passado a gente sabe de algumas partes, o resto foi romanceado e, né, vira ficção, a gente consegue transpassar um pouquinho, né, o que foi aquele campo de concentração, o que foi aquele navio sendo transportado, né, para a Austrália, o que foi a vinda, a chegada no Brasil, literalmente trocando o piano, aulas de piano e bordado por cobras e lagartos, né? Sim. Então a gente consegue, assim, puxar um pouco disso para fazer uma ponte passado-presente, né, dando realmente cor, né, feição para os personagens, né, e isso foi, assim, parecia realmente uma missão, né, mais difícil era escrever sobre o momento atual,
porque aí sim era uma exposição muito grande, mas eu acho que foi muito natural e em nenhum momento eu cheguei a entrar em dúvida assim comigo mesma se eu deveria publicar ou se eu deveria reter isso só para a família e tal. Então, foi uma missão muito tranquila. E o pós-publicação com o feedback assim de leitores, né? O que você tem mais recebido assim de depoimentos? Você falou que alguns, né, chegaram a se emocionar, mas como que foi assim a recepção? Eu diria que muito além do esperado, foi muito bonito. Os depoimentos todos estão sendo maravilhosos, né? E o que a gente vê, assim, direto, né, de pessoas, puxa, tem uma história um pouco parecida, nossa, o meu avô foi assim, assado, nossa, a minha avó passou por coisa parecida, nossa, então, assim, a gente vê, né, muito isso. E eu fiz o lançamento aqui o ano passado e 2 meses depois eu fiz um lançamento em Curitiba. Quem prefaciou o livro foi o Carlos Reis, que ele é o diretor-geral do Museu do Holocausto em Curitiba, né? E aí a Congregação Israelita Paranaense, eles têm um clube de leitura lá, e o Carlos indicou meu livro para leitura no clube, e aí me chamaram depois do mês de leitura, né, de Uma Maçã para Quatro, eles me chamaram para conversar sobre o livro, né? Uma palestra e responder perguntas, né? E foi muito emocionante, porque primeiro eu me senti um pouquinho invasora do ambiente, porque apesar do meu avô ter sido judeu, a gente não foi criada eu não conheço a religião, eu não sigo a religião, então assim, eu me senti um pouquinho, uau, né, o que vão me perguntar ali? Sim. Mas eu acho que as perguntas que vieram foram muito emocionantes, né? E os depoimentos mesmo, né? Puxa vida, você fala tanto dos silêncios, né? Dentro de casa, como eu nunca me toquei que em casa era igualzinho, né? Então, nossa, foi muito emocionante. E uma pergunta que veio no final, né? Aí a gente vê realmente como as pessoas ainda carregam essa mágoa. Um senhor veio e me perguntou: olha, eu gostei muito do seu avôzinho, parece ter sido uma pessoa excepcional, mas como é que ele pôde voltar para a Alemanha? E aí, assim, não sei se eu estava preparada para a pergunta, mas primeiro, uma coisa que meu avô sempre falava: não julgue o seu país pelo seu governante. Então, assim, a Alemanha para ele era pátria, né? Era o país natal dele, os amigos eram de lá, a profissão dele era de lá. Então, assim, para ele a Alemanha era pátria, né? E ele tinha muitos amigos lá mesmo. E quando ele conseguiu vir para cá, ele não pôde exercer a medicina aqui, né? O diploma dele não era reconhecido. Então, ele tentou, por 9 anos, ficar aqui com as filhas, com os netos já, etc. Mas acabou voltando para a Alemanha realmente em 1959. E aquilo para ele era assim: primeiro, ele voltou, não foi porque a Alemanha foi nazista, porque a Alemanha foi, né, antissemita. Ele voltou porque ele queria exercer a profissão dele. Ele tinha mais amor à profissão do que as memórias, né, de perseguição, etc. E segundo, porque realmente ele continuava encarando a Alemanha como a pátria dele, né, como o país dele, os amigos dele, etc. E foi tirado à força do lugar Isso, que ele gostava, apesar de exatamente. tudo que ocorreu, Exatamente. onde nasceu, cresceu, se profissionalizou, Isso, e, isso. e, a, e a gente tenta, né, aquele pensamento, imagina se acontece com a gente, né, do dia para a Com noite você tem que certeza. sair do seu Tira país, tudo, você perde tudo ali, amizades, o lugar que você se sente bem, e exato, exato. imagina a dor que deve ter sido esses todos os anos, né, Sim, apesar do bom recebimento que teve no Brasil, mas aham, é aham, super compreensível, né, a vontade de exato. voltar, né, pro país. Exatamente, exatamente. E também a diferença, assim, a minha mãe foi uma pessoa mais cheia de mágoas, de rancores mesmo, né? Ela nunca quis voltar para a Alemanha. A minha tia já não. Ela era aquela pessoa, né? O que tem que ser será. E também em 1963, se não me engano, ela voltou para a Alemanha e viveu lá até morrer. Então, assim, a diferença né, essa mágoa toda que minha mãe carregava era muito diferente da vida que minha tia levava, né? Então,
minha mãe suscitou muitas mágoas, né? Trouxe e passou para frente muitas mágoas, né? No livro tem um momento que eu falo, dentro dela tinha uma criança ferida que de tão ferida feria todos ao seu redor o tempo todo, né? Então é isso, o sofrimento era muito grande, era o que ela tinha para dar, né? E então por que uma pessoa conseguiu, né, superar e ressignificar tudo isso, que é a tia, e a mãe não conseguiu? Acaba que o trauma, isso bate de forma diferente para cada pessoa, né? Exatamente, exatamente. Então, o fato do meu avô querer voltar para a Alemanha era o país dele. O fato da minha mãe não querer voltar para a Alemanha era um poço de trauma, né? Um poço de mágoa mesmo, né? Então, cada um leva aquilo de um jeito e carrega para frente de outro jeito. Então, são as nuances psicológicas de cada um, né? Da condição humana aí. Sim, sim. E Cornélia, você publicou esse primeiro romance, né? Que a ideia inicial meio que surgiu ali por acaso, por uma conversa que você teve, tudo. Tem um livro publicado, lançado, enfim. Você continua escrevendo? Tem ideias de ter outros livros publicados, de repente? Como que tá esse lado seu escritora e não médica? Assim como eu nunca me imaginei escrevendo, quando eu publiquei, eu também não me imaginava, ou ainda não sei se me imagino escrever um próximo livro. Mas quando as pessoas perguntam, e perguntam bastante, eu falo brincando, eu escrevi sobre a minha história, agora eu vou escrever sobre a história do meu marido, e vai se chamar Meu Pé de Laranja Lima 2. Então, é uma história bastante diferente, mas Meu Pé de Laranja Lima. Legal. Eu não levo isso a sério ainda, mas quem sabe um dia. É quando ou surgiu uma outra situação que vai despertar essa vontade, ou acaba que a gente não se prepara para certas coisas, né? A gente fala assim, mês que vem eu vou decidir, eu vou escrever o livro. Não, às vezes acontece, né? A vida nos traz surpresas, situações distintas que podem surgir bem como foi esse romance agora. Uma experiência maravilhosa, então... Não, e ainda tá, eu imagino, um momento de ainda curtir, está sendo, né? Eu acabei de voltar da Flip, onde a gente teve uma mesa redonda sobre que legal. O passado e suas marcas na escrita e na sociedade, né? Então, realmente a gente vê os frutos aí ainda, né? Muito legal, bem, experiência muito, muito válida. E no caso do seu livro, que ele retrata, né, um passado, ele é um livro atemporal, né? O livro não se perde, né? Ele não é um conteúdo de notícias, né? Que do dia para o outro já se perde. Não, dá para ir ao longo de vários anos. Se alguém for ler seu livro daqui a 5 anos, 10 anos, ele ainda continua atual, né? Sim, sim. Bom, Cornélia, queria agradecer a conversa, adorei conhecer você, a história, sua história, a história da sua família, do seu livro. Espero que você tenha gostado também. Muito, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E bom, e para quem quiser comprar o seu livro, qual que é o melhor caminho? Acho que o mais fácil é a Amazon, o link está na minha bio lá. Isso. O Wendel Cornélia, né? Exato. Invertido o sobrenome com Exato. Uhum. E tem na Livraria da Vila, Livraria Travessa, então tem algumas livrarias em São Paulo, Rio, tem vários, né? As livrarias da Vila, de um modo geral, é mais fácil de achar. Sim. E na Amazon, de um modo geral. Para quem não consegue localmente comprar, né, na Amazon. Sim. E, de repente, no site da Labrador também? Deve estar também, né? Eu acho que não, acho que eles não vendem diretamente, é direto pela Amazon mesmo. Isso. Aí tem o livro físico, tem o e-book e tem agora também o audiobook. O audiobook, tô vendo que eu tô com a página aberta aqui na Amazon, tem essas 3 opções, então é fácil de achar, né? E quem quiser, está disponível. Para qualquer modalidade. Exato. Cornélia, muito obrigado e um abraço, até mais. Um abraço, obrigada.